Essa é a diferença entre um negócio que morre e um negócio que fatura 8 dígitos por mês. Múltiplas ofertas rodando, time de colaboradores habilidosos, caixa mais resultado, fluxo de caixa mais alto, acertar criativo e variações. Estamos de volta. A empresa, a série, dos 6 dígitos a 8 dígitos, criando uma empresa de verdade no DR. Tá? A gente voltou. A gente estava meio sumido porque a gente estava trabalhando bastante, a gente estava planejando bastante. Para quem tá vendo esse fundo aqui, eu mudei para Florianópolis, então, ou seja, no final do penúltimo vídeo, do penúltimo vídeo que eu gravei, eu falei para vocês notarem o fundo, notarem a iluminação, notarem tudo só para esse momento. Tá vendo aqui atrás? Isso daqui é uma casa em Floripa. Nós estamos a 50 metros da praia. Quem viu outro vídeo aí vai ver, certo? A gente vai fazer o que nesse vídeo? Vou começar agregando valor logo a partir de agora. A gente vai planejar, a gente vai criar meio que um plano. A gente vai refazer o branding que eu fiz antes. Brand não, brainstorming. É um re-brainstorm de tudo que a gente precisa fazer para chegar dos 6 dígitos para os 8 dígitos. Esse mês a gente vai fazer 6 dígitos também, mas dessa vez até então, a gente não vai fazer múltiplos 6 dígitos igual a gente fez no mês passado, tá? Alguns dos nossos problemas principais está sendo reembolso, certo? A gente roda no nicho de diabetes e em espanhol, certo? Um dos nossos problemas está sendo reembolso. Está sendo muito forte isso, tá? Muito forte. Mas é normal no nicho de diabetes. Mas vamos voltar aqui para o assunto do vídeo que você vai ver, vai acompanhar comigo todo o planejamento que eu fiz e eu vou refazer com vocês do zero aqui, dos 6 dígitos, para chegar dos 6 dígitos aos 8 dígitos, tá? E o que que isso significa para você? Você vai aprender como fazer um planejamento que realmente funciona e você vai aplicar para sua situação de vida, para sua operação ou para os seus desejos. Se você quer sair de ser copy, para ser dono de operação, sair de editor para copywriter, que nem eu fui. Então, ou seja, isso vai servir para tudo. Tudo, 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 tudo. Então, certo, eu vou te mostrar aqui um conceito bem interessante, tá? É do conceito do livro The One Thing, esse daqui. Que no caso é o livro A Única Coisa, do Gary Keller e o Jay Papasan, certo? É um livro muito interessante. Eu recomendaria a todo mundo, certo? Ler ele inteiro, tá? Esse livro aqui é do Bruno. E ele fala sobre vários conceitos bem interessantes. Aqui, se liga. Aqui, ó. Só disso daqui, ó. Pensar grande é ruim, tá? Pensar grande é ruim. Olha que parada doida. Pensar grande é ruim. Só que aqui é um ângulo contrário. Ele vai te mostrar muita coisa. Se liga. Ele tem exemplo prático de gráficos e tudo que você precisa ver, tá vendo? Então, ou seja, ele é bem interessante. Voltando aqui ao assunto do vídeo, vamos fazer aqui um planejamento com base nesse livro, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, já até deixei preparado aqui, isso daqui. Como que eu fecho isso daqui? Não dá pra fechar, tá? Dá pra fechar assim. É, tá certo. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? No livro de One Thing, ele fala um conceito bem interessante. Deixa eu só ver aqui se tá dando pra me ver. Tá dando pra me ver. Eu vou me passar pra este lado aqui. Ou vai ser esse lado aqui mesmo. Tá ótimo. Como a gente vai escrevendo, a gente vai ver. Primeiro a gente vai fazer um brain dump, né? A gente vai escrever tudo o que a gente precisa fazer pra gente chegar nos 8 dígitos, tá? Só que no framework bem interessante. Vamos lá. Nosso objetivo é sair dos 6 dígitos mensais para os 8 dígitos mensais, certo? Esse daqui é o nosso objetivo. Ah, Davi, é muito, não sei o que lá. Tem outras pessoas fazendo 6 dígitos, 8 dígitos. Tem gente que está fazendo 9 dígitos por mês, certo? 9 dígitos por mês. Por que que a gente não consegue, certo? E é aquelas. Esse objetivo não é muito grande. Na real, não tem essa de ter objetivo grande ou pequeno. Tudo é um objetivo. Você decide o objetivo e você vai caminhar para esse objetivo. Na real, sim, existe objetivo grande e existe objetivo pequeno. Independentemente, você vai mudar a sua vida para você agir até aquele objetivo grande ou pequeno, certo? E você vai mudar a sua vida. Por isso que eu digo,
Aquele conceito de grande é ruim é uma merda. É uma merda. Porque assim, você sonhar muito e ter um objetivo muito grandioso não é necessariamente ruim. Ou errado, de certa forma. Isso só prova que você tem uma aspiração grande. Mas, o que é ruim é você ter um plano sem etapas. Vamos supor que eu tô aqui, eu sou um editor no meio do meu quarto, lá na Bahia, em Chique Chique Bahia, editando as paradas no meu quarto, ganhando, sei lá, 3 mil por mês, trabalhando em uma operação de 7 dígitos, talvez de 8 dígitos. E eu tô ali e eu tô vendo donos de operação ganhando 200, 300 mil por mês, ou pessoas ganhando 1 milhão por dia, faturando 1 milhão por dia. E o meu objetivo é faturar 1 milhão por dia. Então eu tô totalizando aí no mês, vamos supor, uns 24 milhões. Uns 24 milhões no mês, assim, que uma operação faz. Beleza. Meu objetivo é esse. Tá errado ele pensar grande? Não tá. O cara é um editor, entrou no DR faz pouco tempo, tá ganhando 3K por mês e quer ser um dono de operação que ganha 24 milhões por mês. Não tá errado. Só que esse tal editor que tá lá no Chique Chique Bahia ganhando 3 mil por mês, ele já quer ir direto para esses 24 milhões. Ele tá aqui na cabeça dele os 24 milhões. Isso não tá errado. Mas o que tá errado é ele já querer ir direto para esses 24 milhões. Então, ou seja, o que ele tem que fazer é quebrar esses 24 milhões em várias etapas. Em várias etapas. Vamos chamar esse 24 milhões de dominó maior, que é o dominó final que ele vai querer quebrar, certo? E para a gente quebrar esse dominó, a gente precisa sair do ponto A, que é o ponto que ele está agora, ganhando 3 mil por mês. Ele precisa passar por uma série de etapas e jornadas até ele chegar nesses 24 milhões. E vamos usar o continuar no paralelo de dominó. A gente tem um dominó maior, que é 24 milhões aqui, certo? A gente tem um dominó maior, que é 24 milhões aqui, certo? Beleza. E a gente tem o editor, que ganha 3 mil por mês aqui, certo? Tá beleza, tá bacana. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 24 milhões e. Tá, a gente já chamou de dominó maior e a gente tá aqui com o dominó menor, que é o estado atual dele. Eu não sei se vocês sabem, mas vamos aplicar o conceito da vida real aqui. Um dominó, vocês já devem ter visto aquela sequência, aquela fileirinha de dominó, em que você derruba um e aquele dominó é quebrado e causa uma reação em cadeia. E eles vão derrubando um ao outro. Até aí tudo certo, vocês sabem disso. Já conhecem isso, beleza. Mas o que vocês não sabiam é que cada dominó, ele consegue quebrar o próximo dominó, né? Ele consegue derrubar o próximo dominó de até 50% do tamanho dele. Então, assim, vamos supor que a gente tem aí um dominó de 1 metro. Beleza. O primeiro dominó é um dominó de 1 metro. Ele consegue quebrar um segundo dominó de até 1,5 metro. E o terceiro dominó que ele consegue quebrar de até. Eu acho que é 1 metro e. Tá. Vamos supor que é 2 metros. Não sei. Vamos supor que é 2 metros. O próximo dominó que ele consegue quebrar é de 2 metros. E o terceiro já é de, sei lá, 3,75 metros. E o quarto já é de 5 não sei quantos metros. Então, ou seja, vocês entenderam a sequência que dá para ser feito com o dominó? Um fato interessante é que vamos supor que você pega 18 dominós assim e você alinha eles, seguindo essa lógica de aumentar 50% do tamanho no próximo. Com 18 dominós você consegue chegar mais alto do que a Torre Eiffel. Então, ou seja, é uma parada bem interessante. Vamos aplicar esse mesmo conceito da vida real para os objetivos do Joãozinho, que está lá em Chique Chique, Bahia, e que quer ser um dono de operação que ganhando 24 milhões por mês, enquanto ele está ali ganhando 3 mil por mês, sendo um editor que acabou de entrar no mercado. Certo, a gente precisa pegar um dominó menor e um dominó maior, uns 50% maior do que a situação dele. A gente pega o objetivo dele, vamos supor que ele é editor, tá? Ele é editor júnior, pleno, sênior, não sei. Mas vamos pegar que ele quer ser promovido de editor de criativo para editor de VSL. Beleza. Ele sendo editor de VSL, vamos supor que ele ganha ali 4 mil. 4 mil e mais 0,5% de comissão. Ele já começa a ganhar mais. Ele começa a produzir mais. Vamos supor que ele tem que fazer 4 VSLs por mês. Bacana, tudo certo. Isso já foi a próxima etapa. Ele começou a ganhar mais. Ele começou a entrar em contato com outras coisas, que é a VSL. Antes ele só editava criativo, mas agora ele entrou em contato com a VSL,
certo? Beleza, ele começou a ler briefing de VSL e editar a VSL em si. Entender a estrutura de VSL, todo santo dia ele está editando o VSL ali. Tudo certo, beleza, isso daqui foi 50%. Vamos supor que agora ele subiu mais 50% no próximo dominó. Vamos supor que agora ele virou líder de squad. A performance dele foi boa, ele foi promovido de novo. E como ele foi promovido, descobriram uma nova característica nele, que ele conseguia organizar os outros muito bem, que ele era consistente com o que ele falava, que ele conseguia ensinar os outros e conseguia explicar. Tudo certo. Beleza. Ele foi promovido. E aí, os donos dessa operação, como a operação estava crescendo, resolveram criar squads. O que é squad? É um grupo de pessoas em que tem um líder nela, em que esse líder ajuda esse grupo de pessoas a produzir mais para a empresa. Então vamos supor que o Joãozinho lá de Chique Chique Bahia, ele saiu lá de um editor ganhando 3 mil por mês de criativo, ele saiu para ele saiu para editor de VSL, ganhando porcentagem, ele saiu disso para líder de squad de edição. Tudo certo, beleza, bacana. Isso ele subiu 2 dominós, beleza. Vamos supor que agora ele falou, olha, qual que é a minha próxima etapa? Qual que é meu próximo dominó que eu consigo subir aqui, que é 50% maior do que o meu anterior? Tá, eu masterizei a edição, entre aspas, eu virei líder de squad, tá, eu tô ganhando uma graninha boa, ganhando uns 12, 15, 20k por mês, tá bacana, mas eu quero ganhar mais. Eu ainda não esqueci do meu dominó maior. Você lembra? Desde o começo ele não esqueceu. Ele tá subindo o próximo dominó, 50%, tá. Agora a gente vai aprender copy. Beleza, eu vou começar a analisar uma VSL por dia, vou começar a analisar uns criativos, vou começar a estudar mais. Beleza. Eu vou pedir depois pro dono de operação falar, pô, eu escrevi uns criativos aqui, será que dá pra gente testar? E aí o dono de operação vai ver a atitude dele e vai falar, pô, eu gostei desse cara. Ele tá querendo crescer. Vamos testar esse criativo sim, João. Testa os criativos, não valida. Não valida. Ele erra todos os 10 criativos que ele escreveu. Beleza. O dono de operação não fica triste, não fica ruim, nada disso, mas o Joãozinho fica abalado. Mas ele não desiste. O Joãozinho continua trabalhando como líder de squad, mas ele continua estudando copy. Continua estudando copy, continua estudando copy, continua estudando copy, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Aí, chega um ponto que ele fala, pô, eu acho que eu tô bom. Eu acho que eu consigo escrever criativo que vai validar. Ele escreve um criativo, e estranhamente, esse criativo é em 6 dígitos. Ele fala, opa, eu melhorei. Tá, tô melhor. E aí, ele conversa com o dono de operação para deixar de ser líder de squad e virar um copy. Olha só. Beleza, ele virou um copy. Que já escreveu um criativo que vendeu 6 dígitos. Ele não pegou comissão. Mas o líder da operação, o dono da operação, viu a iniciativa dele. Tudo certo, bacana, perfeito. E aí, ele decidiu virar copy total. Ele conversou com o dono da operação, falou: olha, eu quero virar copy porque eu acho que eu consigo mais. Você vê que eu já escrevi isso, eu sei, eu tenho noção também de edição. Eu acho que a gente consegue trabalhar alguma coisa aqui, tanto no visual quanto na copy em si. O dono da operação falou: beleza, vamos fazer você virar copy. Ele virou copy. Ele começou o outro dominó, que é copy, virar copywriter, de editor para copywriter. Ele começou ganhando menos do que líder de squad. O salário dele antes era 15, 12 mil, caiu para 3, 4, 5,5. Tudo certo, beleza. Joãozinho falou: olha, eu tô fazendo isso para eu poder ganhar mais depois, porque eu sei que eu consigo. E aí ele virou copy de anúncio. Copy de anúncio ganhando aí 1%. Beleza. 1%. Bacana. Tá. E aí, o que o Joãozinho falou? Beleza, eu tô com mais energia, eu escrevi um criativo que vendeu 6 dígitos. Eu vou estudar mais, e mais, e mais, e vou escrever o máximo de criativo que eu puder, da melhor forma. Vou fazer spy, vou conversar com outras pessoas que escrevem criativo, e vou entender o processo por trás delas. E aí, eu vou escrever criativo que vai validar. E aí, ele começa a acertar mais criativo. Ele fala, pô, eu acertei mais outro de 6 dígitos. Eu acertei mais outras variações. Tá. Beleza. Eu acho que eu vou estudar mais um pouquinho, eu acho que eu consigo continuar nisso. E nisso, ele tá lá. Ele não esqueceu do objetivo dele de ser um dono de operação que ganha 24 milhões por mês. Tudo certo. Beleza. Bom, ele acertou um criativo que vendeu 7 dígitos. Ele fala: opa, comecei a ganhar uma comissão gorda. Meu salário já foi melhor do que quando eu era quando eu era líder de squad. Bacana. Subi
o dominó. Nisso, ele subiu dois dominós, que antes era um copy, ganhava 3, 4 mil de salário. Depois ele virou um copy de criativo, que acertou um criativo de 7 dígitos. E ele ganhou comissão gorda. Ele subiu dois dominós. Certo, beleza. Só aí já foram 5 a 6 dominós. Do começo, de editor, ganhando 3 mil por mês, que tinha acabado de entrar no mercado e estava editando criativo para essa operação. E opa, ele passou por vários caminhos, tá ali. Editor criativo, depois editou VSL, aprendeu a ler briefing de VSL, depois começou a ensinar outras pessoas, começou a auxiliar outras pessoas dentro do squad dele. Depois disso, ele entrou como copy, ele estava estudando copy no meio tempo, enquanto ele era líder de squad ali. E aí, ele acertou um criativo. E ele entrou como copy, ele deu uma baixada, mas começou a pegar o conhecimento de copy ali. Começou a estudar todo dia, começou a analisar VSL, começou. Mesmo ele não escrevendo VSL, ele começou a analisar todo dia VSL. Começou a fazer spy, começou a escrever criativo e acertou um de 7 dígitos. Bacana. Próxima etapa. Ele começa a escrever mais e mais e começa a analisar. Começa a ter um pensamento crítico. Começa a escrever criativo de escala. Certo? Bum. 3 meses depois, ele acerta um criativo de 8 dígitos. Ele acerta um criativo de 8 dígitos. Ele recebe uma comissão grande e curta. Ele fala: opa, eu consegui alguma coisa aqui. Então, ou seja, em 6 meses ele saiu de editor normal para líder de squad, ou para editor de editor de VSL para líder de squad, de líder de squad para copy júnior, de copy júnior para copy pleno e acertou um criativo de 8 dígitos. E recebeu uma comissão gorda, gorda. Aí ele fala: eu quero escrever VSL. Por quê? Eu quero escrever VSL, eu tô com caixa, mas eu quero escrever VSL e eu quero aprender mais. Ele pega, escreve mais alguns criativos, sobe mais ainda o caixa dele, que tá na conta dele, acerta, de novo, com outros criativos de 7 dígitos, de 6 dígitos. E vai variando o criativo de 8 dígitos. E chega lá no dono da operação, que agora o dono da operação conhece ele. O dono da operação viu todo o grind dele, ele cresceu dentro daquela operação. E aí o dono da operação, ele vai conversar com o dono da operação e fala que quer virar copy de VSL. O dono da operação diz que não, que ele já é bom em criativo. Aí, outra pessoa ficou ouvindo falar que esse copy, que esse editor, que era copy, acertou criativo de 8 dígitos. Que ele é um copyright de 8 dígitos agora. E aí, chamou ele, mesmo ele estando em outra operação. E aí, o copy, que ficou insatisfeito porque queria escrever BSL, e o dono da operação não deixou, viu essa outra oportunidade e falou: olha, eu quero escrever BSL. Você me aceita? E aí, esse outro dono de operação, que tinha aproximado ele, aceitou. E ele entrou em outra operação. Ou seja, ele saiu da operação antiga, entrou em outra operação como copywriter de VSL. Passou de dominó. Passou de dominó. E nisso ele já tem um caixa ali guardado. E aí ele começa a escrever o VSL. Ele erra as 3 primeiras. E fala: olha, eu tô errando o VSL. Mas eu sei que eu vou conseguir acertar em algum momento. Eu tenho certeza, porque eu já escrevi isso, isso e isso. E eu tô melhorando cada vez mais. Essas SLs venderam 6 dígitos, não ficou sem vender. Vendeu 6 dígitos, mas não escalou 7. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou estudar mais e vou continuar escrevendo briefing, vou analisar mais VSL e vou trocar ideia com os outros copywriters. Vou ouvir meu copy chief dentro da operação. Quero aprender. Ele continuou escrevendo. Na quinta VSL que ele escreveu, adivinha? 7 dígitos. Ele, eu acertei essa VSL de 7 dígitos. Ou seja, ele subiu mais um dominó. Ele antes tinha saído de copyright de 8 dígitos de anúncio, foi para copyright de VSL, e isso daí ele passou um dominó. Nisso daí ele foi para copyright de VSL de 7 dígitos, e copywriter de anúncio de 8 dígitos. Então, ou seja, ele passou outro dominó. Aí ele falou: beleza, eu acertei um, certo, vamos continuar. Aí ele escreve outras, e outras, e outras, e outras. Ele escreve mais 3. As 3 vêm de 6 dígitos. E a terceira, que ele escreveu de novo, que aí ficaria a oitava, vendeu 7 dígitos de novo. Mas ele fala: eu não estou satisfeito com isso. Eu quero uma que vem de 8 dígitos. Ele pega e resolve escrever uma outra. E caramba, ele pega e acerta. 8 dígitos. Ele fala: caramba, peguei um know-how aqui. Vamos ver se eu consigo fazer de novo.
Ele escreve a outra VSL. 2 semanas depois, a VSL dele já tá produzida, já tá rodando. E adivinha? Outra VSL de 7 dígitos. Quase 8. E ele fala, pô, eu tô ali, eu tô pegando conhecimento. E nisso daí o caixa dele tá crescendo. Porque ele tá recebendo comissão. Ele tá recebendo comissão e tá ali crescendo. Crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E aí ele começa a escrever VSL. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E ele começa a estudar mais, e crescer mais, e analisar mais o mercado. E começa a conversar com outros copos, começa a criar um network. Começa a gravar um conteúdo. Tipo assim, ele tava escrevendo, ele tinha dominado tanto a escrita de VSL, tá escrevendo VSL tão rápido, que ele tava sobrando tempo livre pra ele. Que ele começou a gravar conteúdo. E aí ele começou a ficar presente nos grupos. Ele começou a aparecer em call. Começou a ligar a câmera, começou a conversar com a rapaziada. Começou a criar um network ali. E aí você pega, compartilha 8 dígitos de anúncio e compartilha 8 dígitos de VSL. E editor também. Olha que cara. E nisso ele tá criando conteúdo. E tá criando conteúdo, e tá aumentando o network dele. E o pessoal já começa a chamar ele diferente, porque ele já tem resultado. Tudo certo. E nisso daí ele começou um ano atrás como editor de VSE, de criativo, ganhando 3 mil por mês. Agora o cara tá ganhando 40, 50, 110 mil por mês de comissão, sendo criativo, sendo copywriter de VSL. Tá certo. O cara cresceu. Mas ele ainda não esqueceu do objetivo final. Eu quero ser um dono de operação ganhando 24 milhões por mês. Ponto. Esse daqui é o meu dominó final. É isso daqui que eu quero. Eu não esqueci disso. Ele fala de novo para ele. E o Joãozinho, que antes estava em Chique Chique Bahia, agora foi para Florianópolis. Tá certo. Ele fala, agora vamos. Eu vou começar a escrever umas ofertas no meio tempo. Vou começar a escrever umas ofertas no meio tempo. Vou começar. E aí ele começa a escrever umas ofertas, começa a escrever uns criativos, manda pros editores que é amigo dele. Na época que ele era editor, ele tinha criado conteúdo. Ele tinha criado o network desde aquela época. Ele começa a mandar. E aí esses editores começam a escrever, a editar para ele. E 4 semanas depois ele escrever a oferta dele tá no ar. Ele erra. Não surpreendentemente, ele erra. Porque ele não tem conhecimento de tráfego. Ele não tem conhecimento de tráfego. Às vezes a oferta dele vendia, o criativo dele vendia, mas ele não sabia rodar tráfego. E aí, o que que ele faz? Ele vai ser contratado como gestor de tráfego júnior? Vai perder o tempo dele? Não, não vai. E aí, o que que ele faz? Ele lembra do Felipe, do Filipinho. Filipinho, que é um gestor de tráfego, que ele conheceu na outra operação. E ele pega, chama o Filipinho e fala: Você não quer ser meu sócio? E ele confia no Filipinho. O Filipinho já é amigo dele já há muito tempo. Já viu o Filipinho pessoalmente, já tá aí, já trabalhou com o Filipinho há mais de 6 meses e tá ali. E aí o Filipinho fala: Cara, não. E aí ele fala: Beleza, vai pro Joãozinho, que é o que tem o mesmo nome que ele. Ele fala: Você quer ser meu gestor de tráfego? Meu sócio? E aí o Joãozinho aceita. E aí ele fala: Beleza, vamos testar essa oferta. Aí ele retesta a oferta com um novo kit de criativo. Aquela oferta começa a vender. Vende 6 dígitos no mês. Ele fala: Pô, bacana, bacana, bacana. E agora? Aí ele fala: Não, eu vou continuar na minha operação, nessa operação. Escreve no VSL, peça operação para minha oferta. Criativa a minha oferta. Enquanto a minha oferta chega. E quando a minha oferta chegar em 7 dígitos, eu saio da minha operação. Da operação que eu tô. Ele continua nessa durante 3 meses. No terceiro mês que ele tá com a operação dele atinge 7 dígitos por mês. Ele sai da operação que ele tava como copywriter de VSL. E ele foca total na operação dele. Ele fala, pô, e agora? Virei dono de operação de 7 dígitos. Certo, qual que é o meu próximo dominó? Nisso ele já passou por 16 dominós diferentes. Nisso, ele caminhou o caminho de editor de 3 mil, ganhando 3 mil, editor de criativo ganhando 3 mil reais, para dono de operação de 7 dígitos, mensal. E agora, qual que é o meu caminho para atingir os 24 milhões? Ele fala, pô, beleza, eu tô escrevendo VSL e eu tô escrevendo criativo. Eu preciso de gente para poder me ajudar. Ele pega e contrata 3 editores. E ele faz o teste com os 3 editores. 2 não dá certo. Um dá certo.
ele começa a dar uma porcentagem para esse editor, começa a pagar um saláriozinho para ele ali. Começa a pagar um salário de 1.500 e dá uma porcentagem ali de 10%. E o editor aceita. E aí ele vê que esse editor é diferente. Ele fala, porra, eu gostei desse cara. E aí ele conversa com o editor, para o editor virar um sócio, subsócio da operação. Tá aí tudo certo. Bacana. Então a operação ali tem 3 pessoas, então. É uma operação que tem 3 pessoas e está fazendo 7 dígitos por mês. Bacana. E agora? O que, é que a gente precisa para poder sair dos 7 dígitos para 8 dígitos? E dos 8 dígitos para os múltiplos 8 dígitos e chegar nos 24 milhões. O que, que ele começa a fazer? Começa a escrever mais VSL, começa a escrever mais criativo. Manda para o editor. O editor não dá conta, porque é muita coisa. O que, que ele faz? Ele contrata outro. E a empresa começa a se girar. Se girar, se girar, se girar, se girar. E bum, as ofertas dele param de vender. A plataforma bloqueia. Ele perde o, gestor, o sócio dele, que é gestor, perde todas as contas. E aí, o que ele faz? E a plataforma bloqueou ele. O que, que ele faz? Ele aprendeu. O que, que ele vai fazer? Ele vai conversar com outros donos de operação e vai começar a trocar ideia com eles. Certo. Daí, o que ele faz? Ele aprende aquilo. E nisso daí, que ele aprendeu, ele começa a criar contingência para aquilo. Beleza. Agora eu sei. Agora eu sei. E aí, ele escreve outra oferta, bota para rodar, e aí aquela oferta começa a vender 6. E aí, pouco tempo depois, começa a vender 7. Pá! 7 dígitos por mês. Bacana. Agora é só fazer criativo, variar que a gente consegue atingir os 8 dígitos. Pum! Ele contrata outro editor. Não deu certo. Contrata outros 3 editores. 2 desses editores dá certo. Então, ou seja, tem 3 editores na equipe. E aí os outros 2 editores estão ficando ansiosos. Ele pensa, pô, eu preciso contratar um júnior. Preciso contratar um pleno, na real. Não quero júnior. Morte aos copy júnior. Eu quero pleno. Ele contrata um pleno. Começa a ajudar ele. E aí esse plano não dá tão certo. Mas ainda assim continua ajudando. Começa a escrever criativo. E aí ele fala, pô, ainda assim tão ansioso. Eu vou contratar mais um. E ele contrata mais um outro copy. E aí ficam 6 pessoas na empresa inteira. Não, ficam 8 pessoas na empresa inteira. Ficam ele, o sócio, gestor, e fica aquele editor inicial que tinha entrado primeiro. Daí ficam mais 2 editores, e aí mais 2 copies. Então, ou seja, ficam 7. Não, na real são 7 pessoas, 7 pessoas. E aí, o que acontece? Estranhamente, a empresa começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer de faturamento. E aí, um copy que tinha entrado, um pleno que tinha entrado, que, tipo assim, não tinha tido muito resultado, mas ele tinha entrado. E aí ele acerta o criativo. E aquele criativo começa a vender muito. E eles começam a variar, 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 variar. E aí, o dono da operação começa a escrever muito criativo também. E ele acerta outro criativo. E aí outro plano começa a acertar outro criativo. Então, ou seja, foram 3 criativos campeão e eles começaram a variar aqueles criativos. E esse criativo atinge 8 dígitos, um deles. Aí, pô, atinge 8 dígitos. Tá. Aí outro criativo atinge 8 dígitos. E ele fala, pô, quanto que a gente vai fazer esse mês? E aí, estranhamente, ele sai de 7 dígitos para 8 dígitos. E nisso daí, ele fala, pô, eu acho que a gente consegue crescer mais aqui. Aí nisso daí ele começa a contratar mais pessoas, fazer teste com mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Tudo certo, beleza. Ele contrata outro copy, contrata outros editores, contrata outro gestor júnior para poder ajudar o sócio dele. Bom, do nada, ele atinge 24 milhões de faturamento no mês. E ele começa a crescer, começa a subir, 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 subir. E bom, o Joãozinho, de Chique Chique Bahia, que ganhava 3 mil por mês sendo editor, vira um dono de operação de 8 dígitos ganhando 24 milhões por mês. Através dos dominós de 50% e 50% e 50%. Viu o poder desses 50%? A gente acabou de criar uma história aqui do Joãozinho, que saiu de editor, ganhando 3 mil por mês, editor de criativo, e virou dono de operação. Entendeu, meu ponto? Então, ou seja, isso que a gente vai fazer. É isso daqui que a gente vai fazer. A gente vai crescer e vai chegar nos 50%, no próximo dominó de 50%. Vai aprender, e vai aprender, e vai aprender, e vai aprender. E aí, não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar aqui agora. O Joãozinho estava aprendendo
tudo que ele precisava para ser dono de operação e para ser copywriter quando ele estava sendo editor de criativo e depois de BSL. E ele estava aprendendo manejamento de pessoas quando ele foi líder do squad de edição. Ele estava aprendendo copy e constância, e análise de mercado e análise métrica quando ele virou copywriter, copy júnior. E aí ele aprendeu a manter a constância, a variar, a não depender só de um criativo e começar a variar aquele criativo quando ele era copywriter de criativo. E bom, ou seja, todas as coisas que ele fez antes, valeu. E ajudou ele a virar um dono de operação de 8 dígitos. Sacou? Então, ou seja, tudo que ele passou antes ajudou ele a virar um editor. Ajudou ele a virar um dono de operação de 8 dígitos. Então, ou seja, tudo valeu a pena. Ele não estava imaginando, ele não estava vendo tudo aquilo, não estava vendo toda essa situação, todos esses acontecimentos, mas ele estava vendo o próximo passo. Ele estava vendo o próximo dominó. Mas era só o próximo dominó que ele estava vendo. Ainda na cabeça dele, ele ainda lembrava dos 24 milhões. E por ele lembrar daqueles 24 milhões, ele nunca se contentava. Mesmo ganhando 110 mil por mês como copywriter. Ele ainda nunca tinha esquecido. Então, ou seja, essa é a moral da história. Essa é a moral da história. Você, usando as regras deste livrinho aqui, você consegue chegar e fazer qualquer coisa. E mesmo que você não chega e vira um dono de operação de 24 milhões, você ainda assim consegue ser um copywriter ganhando 110 mil por mês. E tá bom. Pra mim, pra muita gente tá bom. Ganhar 110 mil por mês. Porra, é grana pra cacete. Mas entendeu o meu ponto? É assim que você pega os 24 milhões ali e quebra aquilo e vai caminhando e caminhando e caminhando e caminhando e atinge um valor insano. E uma coisa insana. Então, ou seja, um exemplo que ele dá muito aqui nesse livro é: se você quiser atingir as estrelas, se você mirar nas estrelas, você vai atingir pelo menos a lua. Ou seja, no pior do pior dos casos, você vai sair da sua situação atual e vai melhorar a sua situação de vida. Entendeu meu ponto? Então, ou seja, é isso que a gente vai fazer. Sacou? Agora, vamos fazer os nossos próximos passos. E uma coisa que eu digo, a gente tem que fazer um plano, mas a gente tem que ser flexível nos detalhes. Porque conforme a gente vai crescendo naquilo, e vai chegando na jornada, vai passando pelos dominós, a gente vai ter que mudar várias coisas, porque a gente vai aprendendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, mais coisas. Sacou? Então, ou seja, a gente tem que ter um plano, a gente tem que criar o plano detalhado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser flexível com os detalhes, porque aquilo vai mudar. Entendeu? Então a gente vai fazer o nosso agora. Pô, falei 32 minutos só pra falar que a gente vai fazer a mesma coisa. Que cara que faz isso? Porra, se tu não der o like nisso daí, eu vou na tua casa. Vamos lá. Vou só usar o brain dumping aqui e vamos dizer a nossa situação atual. Tá, a gente tem eu, Davi, copywriter, copywriter de 6 dígitos. 6 dígitos. Tá. Eu ainda não acertei nenhum criativo de 7 dígitos. Nem VSL de 7 dígitos. De 7 dígitos. De 7 dígitos. Tá certo. Mas eu acertei um criativo e uma VSL de 6 dígitos. De 6D. Basicamente, essa VSL que eu acertei foi entre aspas, né? A gente pegou uma VSL, a gente meio que clonou ela, depois a gente reescreveu com outras palavras, a gente adicionou a lead, a gente fez a parte do fechamento todinha e botou pra jogo. E começou a vender. E é isso. Foi isso daí que eu acertei. Beleza. A nível de conhecimento, eu tô vivendo com dois monstros. Para vocês que não sabem, eu tô vivendo com o Pedro e o Bruno. Dois copywriter foda pra cacete. O Pedro é um copywriter de 8 dígitos. O Bruno é um copywriter de 7 dígitos. Os dois são psicopatas. Então eu garanto que o meu know-how ele vai melhorando muito, 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 muito mesmo. Então, ou seja, eu, na minha visão, eu vejo que eu tenho tudo o que eu preciso para sair de 6 dígitos para 7 dígitos. Eu digo de acertar criativo e VSL também. Então,
a gente volta na situação atual da empresa. A situação atual da empresa é o seguinte: a gente está testando criativo em uma oferta, está validada, certo? Certo. Mas tem várias implicações para essa afirmação aqui. Primeiro, para você testar criativo, você precisa de caixa. 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 Que a gente não tem. A gente não tem. Não tem tanto. Então, a gente não consegue testar 50 mil criativos por semana. Entende? Então, ou seja, a gente tem que testar alguns criativos por semana com assertividade. Com assertividade. Acho que é assim que se escreve. Isso. Assertividade. Perfeito. Então, ou seja, a gente tem que ser efetivo nos nossos testes. Bacana. Outro adendo também, que eu esqueci de falar. A gente antes, você pode até falar, pô, você não recebe grana da plataforma? Recebo. Recebo sim. Antes, a gente não tinha conseguido escalar. Não tinha conseguido escalar. Calma aí que eu vou fechar aquele duplo que eu abri da grana da plataforma. Conseguido escalar por conta do fluxo de caixa. O caixa é diferente de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o que vai entrando dentro da nossa operação. O dinheiro que vai entrando dentro da nossa operação. E o caixa é o dinheiro que a gente tem em mãos para poder testar e gastar, certo? Por conta do fluxo de caixa. E aí volta na plataforma. Por que, que eu não estava recebendo da plataforma? Ou eu estava recebendo da plataforma? Mentira. Estava recebendo sim da plataforma. Eu ia fazer outra afirmação aqui, mas não ia fazer sentido. Mas a gente estava com um negócio chamado D14. Para quem não sabe, D14 significa que você vende agora e quando você solicita o saque, você só recebe daqui 14 dias o dinheiro que você vendeu hoje. Entendeu? Então, ou seja, a gente só conseguia receber no mês duas vezes. Mas o meu sócio, como é foda pra cacete, a pica do cara deve ter 30 centímetros, conseguiu D7. Então, ou seja, a gente agora consegue fazer saque 4 vezes na semana, 4 vezes no mês. No mês de 14, 4 vezes. Então, ou seja, isso já melhorou, melhorou nosso fluxo de caixa. E a situação nossa era o seguinte: tinha, a gente criativo, a gente tinha um criativo que estava vendendo que nem água. E tinha outro criativo que estava vendendo que nem café, café de manhã. Não estava vendendo tanto, mas ainda assim vendeu quase 6 dígitos aí. E esse daqui ainda está vendendo hoje, mas a gente perdeu o timing do mercado. Então, ou seja, o criativo estava vendendo, os dois criativos estava vendendo muito. Chegou um ponto que a gente fez até 20k no dia com esses criativos. Mas naquela época a gente não tinha grana para escalar. Pois é, a gente não tinha grana para escalar. Agora a gente tem mais fluxo de caixa e conhecimento. Então, o meu planejamento é o seguinte: eu vou escrever mais criativos, assertivos. Quando acertar algum, eu vou variar mais ainda ele. Para quem não sabe, tem as variações horizontais e verticais que o Vacuda fala. Eu sigo o que, que o Vacuda fala aí, certo? No meu caso lá, a gente também, além de ter perdido o time de mercado, eu não tinha feito variações o suficiente. Então, ou seja, eu vou variar mais ainda esse criativo, esse criativo, esse criativo. Até a gente ter algo chamado de pirâmide de criativos. Que é isso daqui. Vou mostrar para vocês bem aqui. Vacuda Caos. Isso. Cadê? Aqui.
Perfeito. Ah, deixa eu ver. Pô, me perdi. Mentira que eu me perdi. Mentira. Onde é que eu tava? Rapaz. Aqui. É isso que acontece, senhores. É, tá. Carai. Porra. Aqui no script de antes. Perdi o bagulho. Cacete. Perdi a parada. Olha que caceta. É isso, filho. Faça anotações também. Aqui. Esse não é esse. Hum, esse que é brainstorming. Aqui, ó. Tá bem aqui, eu não tava vendo. Porra, aqui. Meu objetivo é construir um desse daqui, ó. Que é uma pirâmide de escala, né? A gente vai estar meio que como se fosse modelando o que a. Não, a gente vai estar exatamente modelando o que a Emma faz, né? A Emma, para quem não sabe, ela faz 3M por mês, até onde eu fiquei sabendo, né? Então, mantendo isso com constância há anos, só por conta dessa pirâmide de escala, essa pirâmide da escala, né? É a pirâmide de criativos. Em resumo, a gente tem as variações horizontais e verticais e criativos novos. Vocês veem que, de acordo com o tamanho, as variações horizontais elas são feitas em maior quantidade do que as verticais e as variações verticais elas são feitas em maiores quantidades do que criativo novo. Então, ou seja, a gente vai fazer as variações horizontais porque ela tem mais chance de acertar e manter a operação vendendo. Meu objetivo é criar isso. Depois eu explico isso daí, mas isso aqui é importante para o nosso raciocínio final ali. Beleza, gente. Eles fazem 3M por mês, a gente vai construir essa pirâmide de escala. Mas as implicações para a gente construir isso, a gente precisa de criativos validados, barra escalam, certo? Vendem, barra mantém a operação vendendo, barra mantém a operação se autossustentando, se autossustentando. Por quê? A gente tem que levar em consideração, e se eu não acerto nenhum criativo? E se eu não acerto nenhum criativo? O que acontece? A operação morre? A operação morre. A operação morre. Morre, 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 morre. Obviamente, no nosso caso não, porque a gente tem assinatura. Mas assim, a operação basicamente morreria ali. Porque a gente ainda assim ia ter que tirar grana, porque essa operação em si é o que paga o meu custo de vida e é o que paga o custo de vida do meu sócio. Só isso vai dar mais ou menos uns 10 mil por mês, eu e meu sócio, saca? Obviamente que eu tô generalizando, eu tô aumentando muito o valor, mas esse é o meu ponto aí, tá? Então, ou seja, a gente vai dividir essa escrita de criativos em três tipos de criativo. Criativo de escala, criativo de previsibilidade e criativo half, half, half. Que é metade de escala, metade de previsibilidade, que são é, vídeos orgânicos. Para quem não sabe, isso daqui é do Anthony Carreiro. Eu não vou explicar muito, porque ele fala disso aí num curso pago, mas eu vou explicar disso depois, se vocês quiserem, tá? Mas, essencialmente, a gente vai dividir a escrita bem aqui. Criativo de escala é criativo que tem potencial de escalar 7 dígitos, 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos por dia. Criativo de previsibilidade é o criativo que vai manter a operação vendendo e se autossustentando. Criativo half-half é um criativo que tem bastante probabilidade de escala, se a gente acertar, e ainda assim a gente tem mais probabilidade de acertar do que um criativo de escala. Então, ou seja, criativo de escala é uma possibilidade baixa de acertar, possibilidade, possibilidade baixa de acertar, de acerto, alta possibilidade, alta possibilidade de acerto. E esse daqui tem, como eu disse, média
possibilidade de acerto, certo? Então, ou seja, a gente vai fazer bastante desse. Por quê? A gente quer manter nosso caixa. Deixa eu ver se tá gravando aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tô em cima aqui, tá vendo? Ainda bem que eu vi. Ou seja, vou ficar bem aqui em cima aqui, ó. Aí, perfeito. Vocês vão ver minha carinha bonita bem aqui. Tá certo. Vai manter nosso caixa e vai dar o respiro pra gente poder escrever, pra gente poder arriscar mais, certo? Então, ou seja, eu vou fazer poucos criativos de escala, muitos criativos de previsibilidade e uma quantidade mais ou menos de criativos de half-half, que é criativos de vídeos orgânicos. Tem tudo certo. Além do criativo, a gente precisa de algo. Manter back-end vendendo. Então, ou seja, ali a gente vai melhorar o produto, vai melhorar mais ainda o produto, mais ainda o produto. A gente também vai testar mais upsells e melhorar os upsells atuais. A gente também vai fazer disparo para nossa base atual de leads. Então, ou seja, a gente vai barra aumentar, barra aumentar as vendas no back-end. E a gente vai também nutrir as nossas recorrências. Eu não vou falar o valor que a gente está vendendo de recorrência aqui, mas é uma das coisas que está trazendo um respiro muito grande para nossa operação, as recorrências. Que isso daqui é uma das chaves, uma das chaves para a gente poder montar barra aumentar muito o nosso caixa no futuro, certo? Bacana. A gente tá aí. Deixa eu só pegar mais café aqui. Vocês vão ficar assistindo isso daqui. Aceitam café? Coffee? Café, 5h31 da tarde. Tá. Hum, tá. Ok. Isso vai aumentar muito o nosso caixa no futuro. Bacana. Perfeito. Vai dar mais, mais respiro para arriscar com criativos de escala. Que aí vamos ter mais chances de eh, acertar esses criativos de escala, criativos de escala, o que vai trazer, o que vai trazer, o que vai trazer mais caixa para nossa operação, consequentemente vai trazer mais recorrências e o ciclo, e por fim, o ciclo se repete, certo? O ciclo se repete. E é exatamente assim que é uma das coisas que eu planejo também. Mas vamos olhar nas coisas mais intrínsecas da vida. Mentira. Vamos olhar nas coisas mais intrínsecas de escrever e validar criativos em si. Ah, nota também que eu não falei da VSL. A gente não vai mexer na VSL enquanto ela não. Eu acho que não é válida a nossa energia para poder mexer na VSL neste exato momento. Porque ela tá vendendo. Eu acho que a gente agora só precisa trabalhar bastante back-end e trabalhar bastante os criativos em si. Certo? Vamos poder fazer mais uma divisãozinha aqui. Certo? Intrínsecos, vou dar um nome bonito, não. Tá, escrever criativo, escrever criativo, escrever criativos, escrever criativos. Escrever criativos, a gente precisa fazer spy, ter noção, ter noção do que tá funcionando hoje em dia, certo?
E spy, ter noção, eu me refiro a spy na biblioteca de anúncios da Meta, vídeos orgânicos, vídeos orgânicos, perfis orgânicos, barra networking, barra. Quem tá reclamando que eu tô falando barra aí? Tô escrevendo essa setinha aqui, ó. Já me falaram disso antes. O que mais? Acho que é isso. Pra ter noção do mercado é isso. Beleza. Nisso aí que a gente tem noção do que tá funcionando hoje em dia, a gente modela, copia. Opa, mentira, copia não, a gente modela. Eu copio sim. Eu copio sim, copia. Copia. A gente modela. No que a gente modelou, a gente escreve, a gente bota para jogo criativo. Nisso daí a gente recebe feedback. Feedback do gestor, sócio del Davo Albino, certo? Del Davo Albino. Bacana. Com esse feedback a gente faz variação criativa, barra, escreve outros novos. Mas vamos voltar aqui em cima aqui que a gente já pulou etapa. Modela, barra, modela. No que a gente modela, a gente escreve mais hooks. A gente foca a nossa atenção aqui, 80% da nossa atenção. 80% da nossa atenção nos hooks. Nisso daí, a gente. 80% da nossa atenção nos hooks. O corpo, a gente modela mesmo. Muda algumas palavras ali, muda algumas palavras assim, muda algumas palavras. E se você consegue, e bate controle. Se você conseguir bater controle por conta própria. E no meio tempo a gente vai vendo vídeos orgânicos. Transformamos eles em anúncios. E testamos com dois hooks. Escrevemos os criativos de escala com pouca frequência. E aí, o que eu vejo? Eu tenho certeza que eu vou escrever alguns criativos de previsibilidade, que vão manter a nossa operação vendendo e as recorrências vão dando um suspiro pra gente, um suspiro pra gente. Tudo certo. Só pegar isso daqui. Eu acho que não deve ter afetado na iluminação, não. Tô usando meu celular. Água porque, sabe, estamos dando aula aqui. Estamos dando aulas e aulas. Porra, isso daqui vai ficar na história, viu? Esse vídeo vai ser lendário. Porra, isso daqui eu não tô cobrando nenhum centavo. Puta que pariu. Eu sou um prefeito. Porra. Quem tá vendo isso daqui no futuro, só digam. Porra, eu fiz 8 dígitos no mês. Não foi por acaso, viu? E dessa vez eu não tô vendendo nada, não. Dessa vez. Mas eu vou vender no futuro sim. E vocês que comprem, seus viados. Porra, esse tanto de valor aqui não tem jeito, não. Puta que pariu. Tá. Mas é correspondendo um suspiro pra gente. E as previsibilidades vão mantendo nossa operação vendendo. O meu plano é, a gente vai meio que fazendo isso. E vamos supor que eu acerte pelo menos um criativo, criativo de, criativo de orgânico em si, de orgânico. Isso vai dar uma aumentada no caixa. Eu vou fazer algumas variações dele. É o que eu acho que vai acontecer, certo? Deixa eu ver aqui se tá aparecendo.
Perfeito. Vamos fazer as variações dele. E isso vai aumentar mais ainda o nosso caixa. Eu tô contando que a gente não vai acertar nenhum criativo de escala durante um tempo. Durante um tempo. Pelo menos um mês eu acho que a gente não vai acertar tanto um criativo de escala. Eu imagino que sim. Mas isso não significa que eu não vou deixar de testar. Mas eu acho que a proporção vai ser assim: 10% dos criativos que eu escrever vai ser de escala. Saca? Então, ou seja, tem a possibilidade. Eu tô contando como se eu não acertasse criativo de escala. Lembrando, criativo de previsibilidade também consegue escalar 7 dígitos, 7, 8 dígitos. Isso não significa que um criativo de previsibilidade vá vender pouco. Ele pode escalar de 7, 8 dígitos. Me foda-se. Isso que a gente não tá preso em nada. A gente só colocou previsibilidade, RAF e escala para ficar mais fácil da gente poder entender. Então não se prenda muito a conceito. O negócio é fazer o criativo vender. Foda-se o resto. Você tá vendendo? Foda-se. Foda-se. É isso. Vai aumentar mais ainda o nosso caixa. E nisso, o que acontece? Eu vou contratar um editor. Quando a gente tiver com um fluxo legal. Vou contratar um editor. Eu provavelmente vou pagar. Provavelmente vou pagar. Porra, provavelmente. Não. Provavelmente vou pagar 3K a 3K, 3,5K. E eu mesmo, vou ensinar. Vou ensinar a pessoa também. A pessoa também. Pra quem não sabe, eu sou um editor. Eu imagino que seja de 8 dígitos. E eu também já tive agente, já ensinei vários e vários editores que eu trouxe bastante resultado para eles. E todos eles viraram editores pica, foda pra cacete. Então eu sou bom em ensinar pessoas edição. E eu também sou editor pica pra cacete. E foda-se. Vou ensinar essa pessoa também. E nisso, eu vejo que isso vai aumentar mais o nosso fluxo de produção, de criativo e de lead, que a gente até então não vai mudar na VSL, mas isso vai mudar, vai aumentar um pouco mais nosso fluxo. E nisso daí, vamos supor que a gente está vendendo com os criativos de previsibilidade e com os criativos de orgânico. E com o criativo de escala ainda não está validado, mas a gente escreveu, pelo menos ali, certo? Certo. Beleza. Eu mesmo vou ensinar a pessoa também. E nisso daí, a gente vai conseguir ter um fluxo maior. E para quem não sabe, eu edito tudo. Eu edito VSL e criativo da minha operação hoje, viu? Escrevo e edito. Porra, só falta uma gótica de 1,50 m me querer também. Aí, se ela for confusa, mais ainda. Você tá doido? Nisso daí, qual que é o próxima etapa aqui? A gente vai ter mais, nesse ponto eu acho que a gente vai ter mais recorrência. Eu, eu também, eu vou ter mais conhecimento. Porque assim, querendo ou não, eu entendo que eu não tenho tanto conhecimento quanto essas outras pessoas aí que acertaram um criativo de 6, não, de múltiplos 6, de 8 dígitos e de 7 dígitos. Então, ou seja, eu vou ter mais conhecimentos de copy. E eu, provavelmente, vou acertar muito mais. Até aí tudo certo. Bacana, bacana, bacana. Bacana, bacana, bacana. E nisso daí, a gente vai ir para a próxima, para o estágio 3. Estágio 3 de operação. O que acontece? Quando eu comecei essa operação aqui com o Juan e outro. Ele tá até ali, inclusive. Era um ex-sócio que a gente tinha ali, que ele era o copy da operação e eu era o editor. E o meu sócio hoje era o gestor de tráfego. Eu tinha falado, depois que esse amigo meu saiu dessa operação nossa, eu falei os estágios, né, de operações que a gente poderia chegar. A gente hoje está no estágio 2. A gente saiu do estágio 1. Estágio 1 é estágios da operação, de operações, de operações. Eu que criei isso, eu que veio da minha cabeça, eu falei, pô, eu acho que isso faz sentido, e pronto. Estágio de operações. Nisso daí, estágio 1, estágio 01, 001, é você, operação. Tá só perdendo dinheiro, e acerta uma coisa
aqui e ali, e você não consegue viver dela. Estágio 2 da operação, estágio 002, vem você. é, a- eu acho que a gente já. Não, ela vai chegar no estágio 4 na real. Eu confundi. Estágio 4 você acerta, a operação. Tá acertando algumas coisas e começa a se autofinanciar. E aí vem o estágio 3 que é o estágio que a gente está agora. Estágio 3. Estágio 003. Operação tá estável de alguma forma e tá estável de alguma forma, se autofinanciando e conseguem pagar os custos de vida dos seus donos, que sou eu e o meu sócio. A gente está nesse estágio. E aí ela vai chegar, e aí tem o estágio 4, né? Estágio 004, que é a operação. Tem mais de duas pessoas. Duas pessoas. Eu digo isso que tem funcionário, operação estável. Estável entre aspas. Lembrando, esse estável sempre vai ficar entre aspas, tá? Mas é uma operação estável que tem outras pessoas além dos fundadores. E, além de ter outras pessoas além dos fundadores, essa operação fatura de forma constante múltiplos 6D por mês. E só falta um tiquinho para passar para 7D. E aí vem o estágio 04, né? Estágio 004, 05, né? Que é operação escalando múltiplas ofertas, múltiplas ofertas, 7D mensal e com vários colaboradores. E aí vem o estágio 6, que aí tem o estágio 7 também, mas eu ainda não cheguei nesse ponto de pensamento, né? Mas eu imagino que o estágio 7 isso aí seria sair do DR ou construir algum tipo de marca no DR. Vem o estágio 6, que é operação escalando, múltiplas ofertas, 8D mensal e vários colaboradores barra processos estabelecidos e gestores dentro da operação. Como assim gestores? Vamos supor aí o líder de squad, né? Líder de squad, ele é, é gestor de vários editores, ou líder de squad de cop, ele é gestor de cops, entendeu? E aí tem o estágio 8, estágio 7 e 8, que eu não vou falar aqui porque eu não sei, não tenho tanta consciência. Agora, eu e o meu sócio, a gente está no estágio 3. A gente está aqui. E aí tem o estágio 4, que a gente vai chegar aí. A gente vai para o estágio 4 de operação, que é contratar outras pessoas. Além de contratar outras pessoas, essa operação vai estar faturando de forma constante. E falta só um tiquinho para passar para 7D. E nisso daí, eu imagino que eu vou contratar. Eu vou contratar um copy. Cadê? Vou contratar copy. Vou contratar copies. Vou começar a contratar copywriters de operações. Vou ripar mesmo, vou passar a mão. Passar a mão. Copywriter é que nem jogador de futebol. Você passa a mão. Isso daí, esses copies vão me ajudar a escrever mais e vão passar mais coisas para o editor. E nisso daí, nosso caixa tá bom. Nosso fluxo de caixa tá bom também. A gente já tem uma empresa estabelecida, a gente já tem pessoas que a gente confia e a gente já tem um fluxo melhor, certo? Essas copies vão me ajudar a escrever mais, esses copies vão me ajudar a escrever mais e vão mais coisas para os editores. E nisso daí a gente vai ter mais volume de produção. Mais volumes de produção. Tanto de criativos escritos, criativos e VSL escritas,
quanto editadas. Quanto editadas. Então, ou seja, mais coisa sendo lançada, mais coisa sendo lançada, mais possibilidade de acertar. E nisso daí, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai acertar algumas coisas bem pesadas. E nisso daí, a gente pode dar uma sorte de sair de 6 dígitos para 8 dígitos de uma vez. Mas, vamos supor que, que a gente não acontece. Não acontece isso pra gente. A gente pega, chega no estágio 004, no estágio 005. Múltiplas ofertas, 7D mensal, vários colaboradores que são bons. E nisso aí o ciclo se repete. Escrever mais, editar mais, lançar mais e etc. Até a gente chegar nos 6, nos 8, no estágio 006, que é múltiplos 8D mensal, que é o nosso objetivo aí. Certo? Toda essa. Deixa eu ver aqui quantas horas que foi. Foi 1 hora e 6 minutos que a gente gravou aqui. Tudo isso foi só para poder chegar nesse ponto aqui, que é criar o nosso plano. Vocês lembram que o meu plano lá era 8D, de 8D. Antes a gente tinha colaboradores de qualidade, antes de colaboradores de qualidade, a gente tinha eh, mais ofertas rodando, e de mais ofertas rodando, mais caixa, mais fluxo de mais caixa, e de antes fluxo de caixa, mais caixas, mais fluxo de caixa. Então, ou seja, meu sketch na minha mente parece basicamente assim, 8D, tá aqui 8D, nosso dominó maior, dominó, dominó maior, 8D, mensal. Tá aí tudo certo. Abaixo disso tem o quê? Múltiplas ofertas. Múltiplas ofertas rodando, rodando. Abaixo disso tem o quê? Time, barra pessoa, barra colaboradores habilidosos, habilidosos. Depois, antes disso, de time colaboradores habilidosos, a gente tem que ter fluxo de caixa, a gente tem que ter caixa barra resultados, pelo menos um pouco de resultados. Nisso daí, a gente tem fluxo de caixa. A gente tem acertar criativos. Tem, não, fluxo de caixa alto. Nisso daí, a gente tem o quê? Escrever criativos. Acertar criativos barra variações. O que nos leva ao ponto de hoje, que é acertar criativo e variações. Então, se a gente quebrou aqui, deixa eu escrever isso daqui, em múltiplas ofertas rodando. Nisso, a gente quebrou o domínio maior de 8D mensal. Para múltiplas ofertas rodando, time de colaboradores habilidosos, caixa de resultado, fluxo de caixa mais, mais alto. E acertar criativo e variações. E isso volta para hoje, né? Qual que é a única coisa que eu preciso fazer, que se eu fizer hoje, que eu posso fazer hoje, vai me levar mais perto ao dominó maior, que é 8D mensal. Acertar criativo e variações. É isso. Escrever. Só escrever. Só escrever. É só escrever. Escrever. E analisar. Não tem mais segredo. Esse daqui é o nosso dominó para chegar nos 8D. Múltiplas ofertas rodando, time de colaboradores habilidosos, caixa mais resultado, fluxo de caixa mais alto, acertar criativo e variações. É isso. É isso. É exatamente isso. Por que que eu não coloquei a questão do back-end aqui? Porque eu acertando mais criativos,
a gente vai trazer um fluxo de caixa maior, certo? No front e no back-end. Porque acertando mais criativo, vai entrar mais gente no back-end. E vai vender mais. E as nossas recorrências também vai começar a aumentar. E vai salvar. Então, ou seja, esse daqui é o nosso dominó maior. E a gente passou por tudo isso para a gente chegar em um plano de um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. Seis passos. Obviamente, não vai ser só esses seis passos. É aquela coisa que eu falei. Você planeja, mas não fica atento. Você planeja, fica atento aos detalhes, mas seja flexível aos detalhes também. Porque aquilo vai mudar conforme você vai chegando naquilo. Então, ou seja, isso daqui vai mudar. Mas esse é nosso plano aqui. Pra gente poder chegar nos 8D mensal. Entendeu? E obviamente aqui, nesse meio tempo, eu vou aprender gestão, eu vou aprender processos, eu vou aprender questão de contabilidade, questão financeira, coisa que eu não tenho nem ideia. Então tudo faz parte do processo. Lembra da história do Joãozinho? É isso. Esse aqui é o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o nosso vídeo. E a gente vai trabalhar e você vai acompanhar todos esses processos que eu estou fazendo para a gente poder chegar nesse 8D aí. E você também vai obter bastante valor, porque você, porra, quem que registrou, sai de uma operação de 6 dígitos para 8 dígitos, da forma que eu estou registrando aqui, te passei todo o meu planejamento, tudo que eu fiz para planejar, ainda contei a história do Joãozinho. Então, fica atento aqui, que eu vou registrar tudo. Dessa vez vai ser tudo. Tudo, 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 tudo. É isso. Acho que não tem mais nada a falar. E é o Davi aqui, Davi Albino, câmbio e desligo, filhos.